Marcelo chegou ao estacionamento da igreja pouco depois das 8 da noite. Eu estava perto do portão lateral, segurando uma sacola com remédios e o folheto dos exames que precisava fazer antes da cirurgia de catarata. O carro entrou depressa. Por um instante, pensei que meu filho tivesse vindo conversar. Naquela manhã, eu havia dito que não conseguiria pagar o aluguel daquele mês pela primeira aposentadoria para cuidar da própria saúde. Marcelo estacionou sem desligar o motor. Desceu, abriu o porta-malas e retirou 2 malas antigas. Reconheci imediatamente, eram minhas. "O que está fazendo?" perguntei. Colocou as malas no chão, uma ao lado da outra. Não me abraçou. Não perguntou como havia sido a consulta. Já que a senhora decidiu não pagar mais o aluguel, também não precisa voltar para o apartamento. Demorei alguns segundos para compreender. "Marcelo, você está me expulsando da casa que eu pago?" Ele desviou os olhos. "A senhora não paga a casa. A senhora ajuda. O aluguel saiu da minha conta durante 3 anos. Porque quis." Aquela frase me atingiu mais do que as malas no chão. Durante anos. Marcelo agradeceu, chorou e prometeu que devolveria cada centavo. Agora transformava tudo o que fiz em uma decisão, pela qual ele não precisava sentir gratidão. Olhei para o carro. Camila estava no banco do passageiro, mexendo no celular. Nem levantou o rosto. Júlia permanecia no banco de trás, com as 2 mãos encostadas no vidro, parecia estar chorando. "E minhas outras coisas?" perguntei. "Meus documentos, minhas roupas, retrato do seu pai." Marcelo retirou uma caixa pequena do porta-malas e colocou sobre as malas. "O que achei está aí. O resto a gente vê depois. Vamos conversar em casa." Ele fechou o porta-malas. "A casa é minha. Está no seu nome, mas fui eu quem pagou a caução, o aluguel, condomínio e parte do mercado." Marcelo passou a mão pelo rosto, irritado. "Mãe, não faça cena na frente da igreja." Algumas pessoas saíam da missa e diminuíam o passo ao passar por nós. Fingi não perceber. "Só quero entrar e pegar minhas coisas. Quando estiver pronta para colaborar novamente, conversamos colaborar." Assim que meu filho chamava o dinheiro que sustentava uma vida que ele não podia pagar. Júlia tentou abrir a porta do carro. Camila apertou a trava. Minha neta começou a bater no vidro. "Vó." Dei um passo em direção a ela, mas Marcelo entrou no carro. "Não envolva a Júlia nisso. Foi você quem a colocou no meio todas as vezes que disse que ela perderia a escola se eu não pagasse." Ele fechou a porta. O carro saiu antes que eu pudesse responder. Fiquei sozinha sob a luz amarelada do estacionamento, com 2 malas, caixa e uma sacola de remédios. Eu havia vendido minha casa anos antes para ajudar Marcelo a salvar a empresa. Pois me mudei para um menor quarto do apartamento porque ele prometeu. "A senhora nunca mais vai ficar sozinha." Naquela noite, percebi que eu nunca tivera um lar ali. Tinha apenas um lugar enquanto meu dinheiro fosse útil. Celeste, minha amiga da igreja, apareceu alguns minutos depois. Olhou para as malas e segurou minhas mãos. "Você vai dormir na minha casa." Baixei os olhos. "Não tenho mais casa." Na padaria de Celeste, abri uma das malas procurando meu celular. As roupas estavam amassadas e jogadas de qualquer maneira. O retrato de Antônio tinha o vidro quebrado. Dentro de um sapato, encontrei um papel dobrado. Reconheci a letra de Júlia. "Vó, não deixe o papai encontrar a chave." Ao lado do bilhete havia uma pequena chave de metal que eu nunca tinha visto. Virei o papel. No verso minha neta escrevera: "Chave abre a caixa que o vovô mandou esconder." Naquela noite, pensei que meu filho tivesse tirado tudo de mim. Ainda não sabia que, eu colocar aquela chave em minha mala, Júlia havia devolvido a minha vida. 3 meses antes daquela noite, ainda acreditava que morar com meu filho era uma bênção. Acordava todos os dias às 5:30 da manhã, antes mesmo de o despertador de Marcelo tocar. Preparava o café.
Cortava mamão para Júlia e colocava o pão na frigideira, do jeito que ela gostava, com um pouco de manteiga nas duas partes. Depois separava a camisa de Marcelo. Lhe dizia que não sabia combinar roupa social e que eu tinha mais cuidado com essas coisas. Camila raramente acordava cedo. Aparecia na cozinha, o café já estava pronto e a lancheira da filha organizada. A senhora não precisava fazer tudo isso, ela dizia, mas nunca me pedia para parar. Eu havia trabalhado durante quase 30 anos como cozinheira em uma escola pública. Mesmo aposentada, meu corpo ainda obedecia à rotina de servir. Talvez porque quando eu parava, sentia que também deixava de ter utilidade. O apartamento ficava em um condomínio bonito, com portaria, piscina e salão de festas. Era muito melhor do que Marcelo podia pagar. Quando algum vizinho perguntava como ele conseguia manter aquele padrão, meu filho sorria e respondia: muito trabalho e planejamento. Mencionava que o aluguel saía da minha aposentadoria. Também não dizia que eu pagava o condomínio, parte do mercado e algumas despesas da escola de Júlia. No início, isso não me incomodava. Pensava que estava ajudando meu único filho a atravessar uma fase difícil. Marcelo sempre repetia: só mais alguns meses, mãe. Pido. Depois eu assumo tudo. O problema é que alguns meses podem virar anos, quando um filho percebe que a mãe não sabe dizer não. Eu dormia no menor quarto do apartamento. Mal cabiam a cama de solteiro, um armário estreito e as caixas que Camila não queria deixar na sala. Via um varal portátil perto da janela e uma cadeira onde eu colocava minhas roupas. Camila chamava o espaço de quarto de apoio. Quando recebiam visitas, ela explicava: a mãe do Marcelo está passando uma temporada com a gente. A temporada já durava 3 anos. Nunca corrigia. Tinha vergonha de admitir que havia vendido minha casa e entregue grande parte do dinheiro ao meu filho. Também não queria que as pessoas pensassem mal dele. Mãe faz isso, protege até a imagem de quem está ferindo seu coração. Todos os meses, quando a aposentadoria caía, eu transferia quase tudo para Marcelo. Guardava apenas o suficiente para remédios, passagem de ônibus e alguma despesa pequena. Se aparecesse algo inesperado, eu precisava pedir. Foi o que aconteceu quando meu colírio terminou. Minha visão já estava ficando embaçada havia semanas. Eu adiava a consulta porque Marcelo sempre tinha uma conta mais urgente. Naquela manhã, encontrei-o na sala, mexendo no celular. Filho, preciso de dinheiro para comprar meu colírio. Ele nem levantou a cabeça. Senhora, já gastou o que ficou com você? Comprei 2 remédios para a pressão. Mas eu falei para controlar melhor. Pensei que tivesse ouvido errado. O quê? Ele soltou um suspiro impaciente. Seus gastos, mãe. Pido. Não dá para ficar pedindo dinheiro toda hora. Fiquei parada diante dele. Eu entregava quase toda a aposentadoria para pagar a casa onde ele morava. Cuidava da filha dele, preparava a comida, lavava minhas roupas à noite para não atrapalhar a rotina da família. Mesmo assim, precisava explicar por que queria enxergar. Marcelo, é um colírio. Eu sei, mas a senhora precisa aprender a se organizar. Camila passou pela sala e ouviu o final da conversa. Talvez possa esperar até o mês que vem, disse. Agora estamos apertados. Aquela mesma semana, ela havia comprado um celular novo. Olhei para os dois. Nenhum parecia perceber o absurdo. Talvez porque, durante 3 anos, eu tivesse ensinado que minhas necessidades sempre podiam esperar. Voltei para o quarto sem responder. Sentei-me na beirada da cama e observei as caixas empilhadas ao meu redor. Pela primeira vez, aquele pequeno espaço não pareceu um quarto. Pareceu o lugar onde guardavam tudo que ainda era útil, mas não merecia ocupar a casa. Naquela manhã, ao ouvir meu próprio filho dizer que eu precisava controlar melhor os gastos, comecei a perceber que algo estava profundamente errado. Dinheiro era meu. Mas, dentro daquela casa, eu já precisava pedir permissão para usá-lo. Depois que Antônio morreu, Marcelo
Apareceu na minha porta, dizendo que a empresa estava prestes a fechar. Fazia pouco mais de 2 meses que eu havia enterrado meu marido. Ainda havia roupas dele no armário, o chinelo ao lado da cama e uma caneca com uma pequena rachadura que eu não conseguia jogar fora. Eu mal sabia como começar o dia sem Antônio. Marcelo chegou chorando. Sentou-se à mesa da cozinha, onde o pai costumava tomar café, e cobriu o rosto com as mãos. Mãe, eu estraguei tudo. Sentei-me ao lado dele. O que aconteceu? A empresa está devendo para fornecedores. Também atrasei salários e 2 meses do aluguel. Meu coração apertou. Quanto você precisa? Ele levantou os olhos. Muito. Quanto, Marcelo? Quando disse o valor, senti o chão desaparecer. Quase tudo que Antônio e eu havíamos conseguido guardar durante anos. Marcelo começou a chorar novamente. Se eu perder a empresa, perco meu casamento. A Camila não vai aguentar, e a Júlia vai passar vergonha na escola. Naquele instante, ele soube exatamente onde tocar. Podia suportar ver meu filho falhar. O que não suportava era imaginar minha neta sofrendo. Sem minhas economias para pagar as dívidas mais urgentes, Marcelo me abraçou e prometeu: é um empréstimo, mãe. Quando a empresa melhorar, devolvo cada centavo. Eu acreditei. Durante algumas semanas, ele parecia aliviado. Depois surgiram novos problemas. O fornecedor ameaçava processá-lo. O carro da empresa precisava de conserto. Sila dizia que não conseguiria continuar morando no mesmo bairro, porque as pessoas comentavam sobre a situação deles. Marcelo voltou a pedir ajuda. Dessa vez, eu já não tinha dinheiro suficiente. Foi quando ele falou sobre a casa. Casa onde Antônio e eu vivemos durante 34 anos. A cozinha havia sido pintada por ele. No quintal, ainda existia a marca da altura de Marcelo riscada na parede desde a infância. Cada canto guardava uma vida inteira. Senhora não precisa de uma casa tão grande, disse meu filho. Pode morar com a gente. Esta casa é tudo o que restou do seu pai. Justamente por isso. O pai não gostaria de me ver perder tudo. A frase me machucou, mas também me convenceu. Vendi a casa. Parte do dinheiro foi para a empresa. Outra parte pagou a caução e os primeiros meses do apartamento onde Marcelo queria morar. Tinha abatido. Era um condomínio acima das condições dele, mas meu filho dizia que precisava manter uma boa imagem para recuperar os clientes. Pois que eu fechar 2 contratos, assumo tudo, prometeu. Mudei-me para o quarto menor, porque Marcelo segurou minhas mãos e disse: senhora nunca mais vai ficar sozinha. Naquela época, isso pareceu amor. Pensei que também era uma forma de garantir que meu dinheiro permanecesse por perto. Os contratos nunca chegaram. Ou, pelo menos, como ele dizia, sempre existia uma nova dívida, uma nova urgência ou uma nova explicação. Camila trocava de celular, comprava roupas, publicava fotografias em restaurantes. Via as imagens e tentava acreditar que tudo fazia parte da vida profissional que Marcelo precisava mostrar. Quando perguntava sobre o dinheiro da casa, ele ficava ofendido. A senhora confia mais em papel do que no próprio filho? Eu me calava. Queria parecer uma mãe desconfiada. Também cuidava de Júlia desde pequena, buscava nessa escola, fazia almoço e acompanhava em consultas. Quando ela estava doente, era no meu colo que dormia. Nunca cobrei reconhecimento. Eu só queria sentir que ainda pertencia àquela família. No meu aniversário de 64 anos, acordei esperando que alguém lembrasse. Preparei café como sempre. Marcelo saiu apressado. Mila passou a manhã no celular, ninguém disse nada. À noite, Júlia apareceu no meu quarto, segurando um pratinho. Havia colocado doce de leite entre 2 fatias de pão e enfiado no meio uma vela já usada. Não achei bolo, vó. Sorri para não chorar. Acendeu a vela e cantou parabéns baixinho. Quando eu crescer, vou cuidar da senhora como a senhora cuida de mim. Foi o único presente que recebi. Mais tarde, levantei-me para beber água. Quando passei perto da cozinha, ouvi Marcelo conversando com Camila.
Até quando isso vai continuar? Ela perguntou. Enquanto ela continuar pagando, não precisamos mudar nada. Parei no corredor. Ele não falava sobre um empréstimo, não falava sobre uma fase difícil. Falava sobre mim como se eu fosse uma renda mensal. Naquela noite, percebi que os alguns meses prometidos por meu filho nunca tiveram prazo para terminar. Terminariam apenas no dia em que eu aprendesse a dizer não. Depois daquela conversa na cozinha, comecei a prestar atenção em coisas que antes eu preferia não enxergar. Marcelo passou a esconder correspondências bancárias. Quando o carteiro entregava algum envelope em meu nome, ele dizia: "Deixa comigo, mãe. Eu organizo tudo depois." Camila começou a reclamar quando eu ligava a televisão da sala durante a tarde. "A Júlia precisa estudar." Eu abaixava o volume pouco depois. Camila se sentava no sofá e assistia a vídeos no celular sem usar fones. Eu continuava em silêncio. Vez porque admitir a injustiça doce mais do que suportá-la. Certa manhã, abri a geladeira e encontrei 2 etiquetas coladas nas prateleiras. De cima estava escrito: família. Na parte inferior, ao lado de um pote pequeno de margarina e algumas frutas, havia outra: Dona Lúcia. Fiquei olhando para aquelas palavras durante alguns segundos. Camila entrou na cozinha. "Você colocou isso aqui?" Ela sorriu como se fosse algo sem importância. "É só para organizar melhor." "Os alimentos que compro ficam em qual prateleira?" "Depende. Algumas coisas são para todo mundo." "E eu?" "O que tem a senhora?" Apontei para as etiquetas. "Eu não sou da família." O sorriso dela desapareceu por um instante. "Não é isso, Dona Lúcia. A senhora leva tudo para o lado pessoal." Tirou uma garrafa da prateleira de cima e fechou a geladeira. "É só organização." Naquele dia, tomei café com pão guardado na parte de baixo. Porque alguém tivesse me proibido de pegar outra coisa. Mas porque a etiqueta havia feito o que nenhuma frase tinha conseguido fazer. Mostrou exatamente onde me colocavam dentro daquela casa. Alguns dias depois, Marcelo chegou falando sobre o aumento do condomínio. "Vamos precisar apertar um pouco este mês." "Mais do que já estamos apertando?" Ele ignorou a pergunta. "Júlia também precisa começar um curso de inglês." Eu amava minha neta. Queria que tivesse todas as oportunidades que eu não pude oferecer ao pai. Mas meus olhos estavam cada vez piores. À noite, as letras se misturavam. Às vezes, eu não reconhecia o número do ônibus até ele estar quase passando. "O médico disse que preciso operar a catarata", falei. "Vou gastar com exames e remédios." Marcelo fez uma expressão de impaciência. "Cirurgia pode esperar um pouco. Minha visão está piorando. A senhora ainda consegue fazer tudo." Por enquanto, ele se levantou. "O curso da Júlia começa agora. Se perder a vaga, não sabemos quando aparece outra, mas, uma vez, ele colocou minha neta entre mim e minhas próprias necessidades. Sabia que eu sentiria culpa. Sabia que eu pensaria primeiro nela." "Quanto custa o curso?" perguntei. Marcelo respondeu imediatamente. Já tinha o valor preparado. Naquela tarde fui à igreja. Durante a leitura, precisei aproximar o folheto do rosto. Celeste, que estava sentada ao meu lado, percebeu. Nós nos conhecíamos desde os tempos em que trabalhávamos na escola pública. Conhecia meus silêncios melhor do que muita gente conhecia minhas palavras. Depois da missa, levou-me até a padaria. Serviu café e colocou um pedaço de bolo diante de mim. "Você não está enxergando direito. É só cansaço. Não minta para mim." Fechei os olhos. O médico falou em catarata. "E quando será a cirurgia?" "Ainda não sei." "Por quê?" Demorei a responder. "Marcelo precisa de mim." Celeste cruzou os braços. "Ele precisa de você ou do seu dinheiro?" A pergunta me incomodou. "Ele é meu filho." Não perguntei quem ele é. E perguntei do que ele precisa. Fiquei em silêncio. Celeste se sentou diante de mim. "Lúcia, você vendeu sua casa, entregou suas economias e paga o teto onde ele mora.
Agora está adiando uma cirurgia para continuar sustentando um homem de 39 anos. A empresa ainda não se recuperou. E você? O que tem eu? Quando vai se recuperar? Não consegui responder. Naquela noite, encontrei Júlia fazendo a lição na mesa da cozinha. Ela aproximava o caderno para que eu pudesse ver o que havia escrito. Vó, quando a senhora vai cuidar do olho? Logo, o papai disse que não tem dinheiro. Olhei para ela. Ele falou isso? Disse que a senhora gastou muito este mês. Senti uma dor que não vinha dos olhos. Aida. Marcelo estava ensinando à própria filha que minhas necessidades eram um problema para a família. Quando recebi a aposentadoria, fui ao banco sozinha, paguei os exames. Comprei os colírios. Marquei a consulta pré-operatória. Dinheiro que, não era suficiente para pagar o aluguel inteiro. Fiquei quase uma hora olhando para o comprovante em minhas mãos. Durante 3 anos, eu havia transferido o valor antes mesmo de comprar meus remédios. Naquele mês, fiz o contrário. Marcelo ligou pouco depois. Mãe, o aluguel não caiu. Eu sei. O que aconteceu? Respirei fundo. Este mês, eu não vou pagar. Houve um silêncio do outro lado. Como assim? Preciso cuidar da minha saúde. E o apartamento? Você terá que encontrar uma solução. A voz dele mudou. Perdeu toda a gentileza. A senhora está visto por causa daquela amiga da igreja. Estou fazendo porque meus olhos não podem mais esperar. Então a senhora está escolhendo seus olhos em vez da própria família. Olhei para a etiqueta ainda colada na geladeira. Dona Lúcia. Não, primeira vez. Estou escolhendo não desaparecer. Ele respirou fundo quando respondeu. Sua voz estava fria. Então assuma as consequências. A ligação terminou. Fiquei alguns segundos com o telefone na mão. Imaginei que ele discutiria comigo à noite. Talvez gritasse. Talvez pedisse desculpas depois. Não imaginava que as consequências chegariam antes do fim daquele mesmo dia. Nem que meu próprio filho colocaria minhas malas no estacionamento da igreja, como se estivesse devolvendo algo que já não tinha utilidade. Marcelo chegou à igreja pouco depois das 8 da noite. Eu estava no estacionamento, segurando a sacola com meus remédios e os papéis dos exames que havia marcado naquela manhã. Quando vi o carro entrar depressa, pensei que ele tivesse vindo conversar. Se estivesse arrependido do que disse ao telefone. Talvez finalmente entendesse que eu não podia continuar adiando minha cirurgia para sustentar uma vida que não era minha. O carro parou perto do portão lateral. Marcelo desceu sem me cumprimentar, abriu o porta-malas e retirou 2 malas antigas. Responde batido. Demorei alguns segundos a ver o que estava acontecendo. Eram as malas que eu guardava embaixo da cama. Marcelo, o que é isso? Ele colocou as 2 no chão. Suas coisas. Por que trouxe minhas coisas para cá? Meu filho evitou olhar diretamente para mim, que a senhora decidiu não pagar mais o aluguel. Também não precisa voltar para o apartamento. A sacola de remédios quase escapou da minha mão. Você está me expulsando? Não faça drama. Estou perguntando se meu próprio filho está me expulsando da casa que eu pago. Ele finalmente me encarou. A senhora não paga a casa. A senhora ajuda. O aluguel saiu da minha conta durante 3 anos, porque quis. Aquelas 2 palavras atravessaram tudo o que eu havia feito, as economias entregues, a casa vendida, as dívidas pagas, as noites cuidando de Júlia, as promessas de devolução. De repente, nada daquilo era sacrifício. Apenas uma escolha minha, pela qual ele não devia gratidão. Ninguém me obrigou? Perguntei. Exatamente. Você chorou na minha cozinha. Disse que perderia a empresa, o casamento e o respeito da sua filha. Marcelo olhou em volta, incomodado com as pessoas que começavam a sair da missa. Fale mais baixo. Tenho vergonha do que você está fazendo, não do que estou dizendo. Dentro do carro, Camila mexia no celular. Não abriu a porta. Não levantou o rosto. Júlia estava no banco de trás, encostada no vidro. Quando nossos olhos se encontraram,
Ela começou a chorar. Vó, dei um passo em direção ao carro, mas Camila apertou a trava. Menina tentou abrir a porta outra vez. Pedi. Marcelo fechou o porta-malas. Não envolva minha filha nisso. Você envolve a Júlia sempre que precisa do meu dinheiro. Ellie respirou fundo, irritado. A senhora está confundindo as coisas. Então me explique. A senhora mora no meu apartamento, usa a estrutura da casa e participa da nossa rotina. Eu pago o aluguel, o condomínio, parte do mercado e cuido da sua filha. Ninguém pediu que fizesse tanto. Senti meus olhos arderem. Não pela catarata, pela crueldade de ouvir meu filho apagar a própria história. Quero entrar e pegar o resto das minhas coisas. Não vai dar. Minhas roupas estão lá. Meus documentos. Os remédios que ficaram no banheiro. O retrato do seu pai. Marcelo retirou uma caixa pequena do carro e a colocou sobre as malas. Está tudo aí. Abaixei-me e abri a tampa. Havia alguns documentos soltos. Pedido uma blusa dobrada de qualquer maneira, meus óculos antigos e o retrato de Antônio com o vidro quebrado. Você jogou minhas coisas numa caixa, fiz o que deu. E o restante? Quando estiver pronta para colaborar novamente, conversamos. Colaborar. E era assim que ele chamava o dinheiro que mantinha o apartamento onde eu dormia no menor quarto. Você só vai me deixar voltar se eu pagar o aluguel? Marcelo não respondeu. Mas o silêncio dele respondeu por inteiro. Uma senhora que saía da igreja diminuiu o passo. Outro casal fingiu procurar alguma coisa dentro da bolsa para observar de longe. Senti vergonha, porque tivesse feito algo errado. Mas, porque a humilhação, mesmo quando pertence ao outro, cai primeiro sobre quem está sendo ferido. Marcelo, eu sou sua mãe. Ele abriu a porta do carro. Então deveria entender a situação. Eu entendi. Minha voz saiu mais calma do que eu esperava. Entendi que, enquanto eu pagava, era família. Quando precisei usar meu dinheiro para cuidar da saúde, virei um problema. Júlia bateu no vidro com as duas mãos. Vó, não vá embora. Aproximei-me, mas Marcelo entrou no carro. Depois a senhora fala com ela. Onde vou dormir hoje? Ele ficou imóvel por um instante. Pensei que aquela pergunta pudesse despertar nele alguma humanidade. Mas apenas respondeu. A senhora tem amigas na igreja. O carro partiu. Júlia virou-se no banco para continuar me olhando pelo vidro traseiro, até desaparecer na rua. Fiquei parada sob a luz fraca do estacionamento. Duas malas antigas ao meu lado. Uma caixa com a fotografia quebrada do homem com quem construí uma vida. E uma sacola com os remédios que, tido segundo meu filho, haviam custado caro demais. Celeste apareceu poucos minutos depois. Não perguntou o que eu tinha feito. Tentou defender Marcelo. Apenas colocou a mão sobre meu ombro. Você vai dormir na minha casa. Olhei para as malas. Não tenho mais. Casa na padaria de Celeste. Abri tudo com mais cuidado. As roupas estavam amassadas. Alguns documentos importantes não estavam na caixa. Dentro de um dos sapatos, encontrei um papel dobrado. Reconheci a letra de Júlia. Vó, não deixe o papai encontrar a chave. Ao lado do bilhete havia uma pequena chave de metal. Virei o papel. Minha neta havia escrito. Chave abre a caixa que o vovô mandou esconder. Segurei aquela pequena peça entre os dedos. Naquela noite, Marcelo acreditou que estava me deixando sem nada. Mas, enquanto ele jogava minhas malas para fora da vida dele, Júlia havia colocado dentro delas a primeira pista de tudo que meu filho tentava esconder. Celeste se preparou para mim um pequeno quarto nos fundos da padaria. Havia uma cama estreita, ventilador antigo e algumas caixas de farinha encostadas na parede. Ela colocou lençóis limpos, deixou uma garrafa de água sobre uma cadeira e tentou sorrir. Não é grande, mas você pode ficar aqui o tempo que precisar. Não quero atrapalhar. Você não está atrapalhando. Mesmo assim, senti vergonha. Passei a vida inteira trabalhando. Criei meu filho. Cuidei de minha neta. Vendi a casa onde vivi por 34 anos. Aos 64,
Dormia num quarto emprestado, atrás de uma padaria, porque meu próprio filho havia colocado minhas malas na rua. Deitei-me, mas não consegui fechar os olhos. Durante a madrugada, ouvi caminhões descarregando mercadorias e o barulho das formas sendo organizadas na cozinha. Cheiro de pão começava a tomar o corredor. Segurei o retrato quebrado de Antônio contra o peito. Lembrei-me da nossa antiga casa. Parede da cozinha que ele pintou 3 vezes, porque eu nunca consegui escolher a cor certa. Do quintal onde Marcelo brincava com uma bola velha. Cio, Haiti, da marca que fizemos na parede para acompanhar o crescimento dele. Quando meu filho pediu que eu vendesse a casa, eu pensei que estava protegendo todas aquelas lembranças. Na verdade, entreguei o lugar onde elas viviam. Chorei em silêncio para que Celeste não ouvisse. Foi naquela madrugada que compreendi uma coisa dolorosa. Eu não havia sido expulsa apenas naquela noite. Vinha sendo retirada da minha própria vida aos poucos. Primeiro entreguei as economias. Depois, casa. Em seguida, a aposentadoria. Mais tarde, o direito de cuidar da saúde sem pedir permissão. No final, restaram 2 malas. Pela manhã, meu celular vibrou. Era uma mensagem de Marcelo. Quando estiver pronta para colaborar novamente, conversamos. Li 2 vezes. Ele não perguntou onde eu havia dormido. Não perguntou se eu estava com os remédios. Não perguntou se meus olhos doíam. A única preocupação era saber quando o dinheiro voltaria. Comecei a escrever uma resposta. Desculpe, filho. Podemos conversar, Base. Eu consigo pagar uma parte. Celeste entrou no quarto momento em que eu digitava, pegou o celular delicadamente de minha mão e leu. Depois apagou tudo. O que está fazendo? Perguntei. Impedindo você de pedir perdão por usar seu próprio dinheiro para enxergar que é meu filho. E você é a mãe dele, não a conta bancária. Se eu não ajudar, ele pode perder o apartamento. Celeste sentou-se ao meu lado. Lúcia, você perdeu sua casa para que ele mantivesse a dele. Até quando acredita que precisa cair para impedir que ele tropece. Olhei para as malas abertas. A pequena chave estava sobre uma blusa. Peguei-a entre os dedos. Era simples, de metal escurecido, com um número gravado. Tentei lembrar onde já tinha visto algo parecido. Então uma recordação voltou, pouco antes de adoecer. Antônio mencionou uma caixa de segurança numa antiga cooperativa bancária no centro de Campinas. Na época, não prestei muita atenção, que ele já estava fraco e falava de documentos que queria colocar em ordem. Certa noite, segurou minha mão e disse: algumas coisas só devem ser abertas quando você parar de ter medo. Perguntei do que ele estava falando. Antônio apenas sorriu. Um dia você vai entender. No dia seguinte, Celeste fechou a padaria por algumas horas e foi comigo até a antiga agência. O prédio era velho, com piso de granito gasto e ventiladores no teto. Mostrei a chave a um funcionário. Ele examinou o número gravado e pediu meu documento. Depois foi até uma sala nos fundos. Demorou tanto que comecei a pensar que Júlia tivesse se enganado. Quando voltou, trazia uma pasta e uma expressão diferente. Dona Lúcia Ferreira, sou eu. Ele olhou novamente para a chave. Esta caixa está registrada no nome do seu marido, Antônio Ferreira, com autorização exclusiva para a senhora. Meu coração acelerou. Meu marido morreu há quase 5 anos. O funcionário assentiu. Eu sei. Então por que ninguém me procurou? Com instrução específica no cadastro. Que instrução? Ele colocou a pasta sobre o balcão. A caixa só poderia ser aberta quando a senhora aparecesse pessoalmente com esta chave. Segurei a bolsa com força. Quanto tempo ela está aqui? O funcionário respirou fundo. Dona Lúcia, esta caixa está esperando pela senhora há quase 5 anos. O funcionário nos levou até uma sala reservada no fundo da agência. As paredes eram claras e havia apenas uma mesa, 3 cadeiras e uma porta de metal com várias pequenas gavetas numeradas. Celeste permaneceu ao meu lado. Eu segurava a chave com tanta força que a marca ficou na palma da mão.
O funcionário abriu uma das gavetas e retirou uma caixa comprida, escura, coberta por uma fina camada de poeira. Colocou-a diante de mim. Preciso que a senhora assine aqui antes de abrir. Minha mão tremia. Assinei. Quando a chave girou na fechadura, senti como se Antônio estivesse novamente perto de mim. Dentro da caixa havia uma escritura, vários comprovantes bancários, uma caderneta escrita à mão, uma carta com meu nome e um envelope lacrado. No envelope estava escrito: entregar ao Dr. Henrique Vasconcelos. Peguei a carta primeiro. Reconheci imediatamente a letra de Antônio. Minha Lúcia, você está lendo isto. Chegou o momento que eu mais temi e também aquele para o qual tentei prepará-la. Precisei parar. Celeste segurou meu braço. Continuei. Conheço seu coração. Eu sei que você entregaria até o último prato da nossa casa para impedir Marcelo de sofrer. Por isso, deixei estes documentos longe de todos. Não para colocar mãe contra filho, mas para impedir que o amor de uma mãe seja usado contra ela. As palavras ficaram embaçadas diante dos meus olhos. Por alguns segundos, não sabia se era a catarata ou as lágrimas. Antônio sabia. Murmurei. Talvez ele tenha percebido coisas que você não queria perceber, respondeu Celeste. Abri a escritura. 2 pequenas lojas comerciais no centro de Campinas estavam registradas em nome de Antônio. Eu conhecia os imóveis durante anos. Ele fazia pequenos reparos ali e dizia que ajudava um antigo cliente. Nunca me contou que era o proprietário. Por que ele esconderia isso de mim? O funcionário respondeu com cuidado. Talvez a caderneta explique. Abri o caderno. Antônio havia anotado cada aluguel recebido, cada depósito e cada despesa relacionada aos imóveis. Os registros eram detalhados. Depois que adoeceu, uma nova observação começou a aparecer ao lado dos valores. Entregue a Marcelo para a administração. Meu coração acelerou. Havia depósitos mensais feitos pelos inquilinos durante quase 5 anos. Os valores continuaram mesmo depois da morte de Antônio. Nunca chegaram até mim. Passei as páginas depressa. Em outra parte da caderneta, meu marido havia listado tudo o que entregar antecipadamente ao nosso filho. Dinheiro para abrir a empresa, pagamento de fornecedores, a entrada de um carro, reforma de um escritório, dívidas de cartão. Ao lado de cada valor, Antônio escrevera a mesma expressão: adiantamento ao filho. Marcelo dizia que o pai tinha deixado apenas dívidas. Falei. Celeste aproximou os comprovantes. Então por que estes aluguéis continuaram sendo pagos? Observei os extratos. O nome de Marcelo aparecia como responsável pelo recebimento. Meu filho recolhia o aluguel das lojas do pai, enquanto usava minha aposentadoria para pagar o próprio apartamento. Havia vendido minha casa para salvar sua empresa. Dormia no menor quarto, adiava uma cirurgia, pedia dinheiro para comprar colírio. Durante todo aquele tempo, Marcelo recebia uma renda que pertencia ao patrimônio deixado por Antônio. Senti raiva. A raiva logo se misturou à vergonha. Como não percebi? Celeste respondeu sem hesitar, porque confiava no seu filho. Antônio tentou me avisar. Voltei à carta. Lúcia, confiar não é fraqueza. Fraqueza seria descobrir a verdade e continuar entregando sua vida por medo de desagradar nosso filho. Como se Antônio soubesse exatamente onde eu estaria quando lesse aquilo. No fundo da caixa, encontrei uma cópia de um testamento registrado em cartório. Também havia uma instrução escrita pelo advogado. O documento só deveria ser explicado quando eu procurasse a caixa por vontade própria. Não quando Marcelo pedisse. Me pare abatido. Não enquanto eu ainda estivesse entregando tudo por culpa. Somente quando eu estivesse pronta para me proteger. Peguei o envelope com o nome de Dr. Henrique. Precisamos falar com esse advogado, disse Celeste. O sentis. Antes de fechar a caixa, li as últimas linhas da carta. Marcelo sempre soube que esta chave existia, embora nunca tenha conseguido encontrá-la. Quando Henrique
mostrar a última cláusula do testamento. Você entenderá por que nosso filho tinha tanto medo de que ela chegasse às suas mãos. Olhei para a pequena chave sobre a mesa. Na noite anterior, Marcelo acreditara que havia me expulsado sem deixar nada. Júlia não tinha escondido apenas uma chave dentro da minha mala. Minha neta havia colocado ali a prova de que, durante anos, partido meu filho não sustentava a família. Era a família inteira que sustentava as mentiras dele. Dr. Henrique Vasconcelos trabalhava em um escritório antigo no centro de Campinas. Quando entreguei o envelope com o nome dele, a expressão mudou, parecia habido seus dedos sobre a letra de Antônio e permaneceu alguns segundos em silêncio. Faz quase 5 anos que espero a senhora aparecer com isto. O senhor sabia da caixa? Sabia. Seu marido me pediu que não a procurasse. Celeste, sentada ao meu lado, franziu a testa. Por quê? Henrique olhou para mim. Porque Antônio conhecia a esposa que tinha. Se entregasse os documentos logo depois da morte dele, Dona Lúcia provavelmente colocaria tudo nas mãos do filho. Não consegui negar. 5 anos antes, eu teria chamado Marcelo, mostrado cada papel e pedido que resolvesse tudo por mim. Naquela época, ainda acreditava que um filho jamais usaria a fragilidade da mãe para conseguir vantagem. Doutor Henrique abriu o envelope. Dentro havia uma cópia autenticada do testamento, instruções sobre as 2 lojas e uma procuração antiga. Ele organizou os documentos sobre a mesa. Vou explicar tudo com calma. O senti. Minha mão ainda segurava a carta de Antônio. As 2 lojas pertenciam ao seu marido. Começou Henrique. Com a morte dele, a senhora passou a ter direito ao usufruto vitalício. O que isso significa? Que enquanto estiver viva, aluguéis pertencem à senhora. Ninguém pode vender os imóveis, modificar contratos ou receber os rendimentos sem sua autorização. Para os extratos. Mas Marcelo recebeu durante anos. Seu marido assinou uma procuração limitada para que ele administrasse os aluguéis durante o período em que a senhora estivesse emocionalmente abalada. Eu nunca soube disso. Antônio acreditava que Marcelo prestaria contas. E por quanto tempo essa procuração valia? Rick retirou uma folha da pasta. 12 meses. Senti um frio no estômago. Já se passaram quase 5 anos, exatamente. Então, durante todo esse tempo, seu filho continuou recebendo valores sem autorização válida. Celeste respirou fundo. Eu não consegui dizer nada. Marcelo havia me contado que o pai deixara apenas dívidas. Usou meu luto para esconder os imóveis, pois recebeu os aluguéis, enquanto dizia que precisava da minha aposentadoria para manter a família. Dr. Henrique virou outra página. Mas ele mostrou a relação de valores anotados por Antônio. Cada ajuda entregue a Marcelo antes da morte estava documentada. Dinheiro para a empresa, dívidas de fornecedores, entrada de carro, reforma de escritório. Antônio considerou tudo isso como o adiantamento da parte que caberia ao Marcelo na herança. Explicou. Quer dizer que ele não receberia novamente como se nunca tivesse ganhado nada? Exatamente. Lembrei-me de quantas vezes Marcelo falava sobre o que o pai havia deixado para ele. Nunca mencionava tudo o que já recebera. Seu marido não quis deserdar o filho, né? Continuou Henrique. Quis impedir que a senhora terminasse sem nada, depois de passar a vida inteira sustentando todos. Abaixei os olhos. Mesmo assim, terminei com 2 malas na porta de uma igreja. Por enquanto, disse o advogado. Ele empurrou outro documento em minha direção. Testamento também lhe deixou a parte disponível da herança e determinou que qualquer pessoa responsável pela administração dos imóveis deve apresentar prestação de contas completa. Marcelo nunca apresentou nada. Então teremos que exigir. Meu coração começou a bater mais rápido. E se o dinheiro não existir mais? Rick retirou os óculos. Primeiro descobriremos quanto foi recebido. Depois veremos para onde foi. Celeste colocou a mão sobre meu braço. Desci abatido.
Você não precisa resolver tudo hoje. Pela primeira vez, a verdade estava diante de mim em folhas carimbadas, assinaturas e datas. Não era uma sensação. Não era desconfiança. Era prova. Antônio mencionou uma última cláusula. Falei. Disse que eu entenderia por que Marcelo tinha medo da chave. Henrique permaneceu sério. Abriu o testamento na última página. Nido. Seu marido incluiu uma proteção específica. Leu devagar caso houvesse ocultação de rendimentos, apropriação indevida ou tentativa de vender os imóveis sem autorização. Marcelo perderia imediatamente qualquer poder de administração. O profissional independente assumiria as lojas. Além disso, todos os valores retirados, sem prestação de contas, poderiam ser descontados de qualquer parte da herança que ainda lhe coubesse. Fechei os olhos. Antônio não havia preparado uma vingança. Havia preparado um limite para o dia em que eu não conseguisse impor um. Então Marcelo sabia dessa cláusula. Sabia que existia uma restrição, respondeu Henrique. Mas provavelmente não conhecia todos os detalhes. Por isso procurava a chave. E por isso não queria que a senhora encontrasse os documentos. Durante anos, o filho viveu como se o patrimônio do pai fosse dele. Talvez acreditasse que eu jamais descobriria. Talvez tivesse certeza de que, mesmo descobrindo, eu não teria coragem de enfrentá-lo. Dr. Henrique fechou o testamento. Dona Lúcia, confiar no seu filho não foi seu erro. Dei para ele. Então, qual foi? Nenhum. O erro foi dele ao transformar confiança em oportunidade. Aquela frase retirou de mim uma vergonha que eu carregava desde que abri a caixa. Eu não fora tola por amar meu filho, Marcelo. É que escolhera usar esse amor para me manter dependente. Henrique abriu uma segunda pasta. Ela era mais recente. Via cópias de um contrato, uma solicitação de cartório e uma assinatura que se parecia com a minha. O que é isso? Perguntei. O advogado colocou o documento diante de mim. Uma tentativa de venda de uma das lojas. Venda. Iniciada há 2 meses. Sei os olhos pelas páginas, até encontrar meu nome. A assinatura estava no lugar correto. Mas eu nunca havia visto aquele papel. Assinei isso, eu sei. Como o senhor pode ter certeza? Henrique apontou para a data. Naquele dia, a senhora estava internada para fazer exames cardíacos. Eu confirmei com o hospital. Senti o sangue abandonar meu rosto. Marcelo. Não havia apenas escondido os aluguéis. Tentara vender um dos imóveis, usando uma assinatura que deveria ser minha. Dr. Henrique aproximou a pasta. O negócio não foi concluído porque o cartório exigiu sua presença pessoal. Tom. Lembrei-me dos papéis que Marcelo vinha insistindo para que eu assinasse. Dizia que eram documentos do apartamento. Dizia que eu não precisava ler tudo. Ele pretendia me fazer assinar depois. Murmurei. Henrique assentiu. Essa é a hipótese mais provável. Naquele momento compreendi por que meu filho me expulsara tão rapidamente quando parei de pagar o aluguel. Não era apenas raiva. Marcelo precisava me assustar. Precisava que eu voltasse para a casa dele, culpada e dependente. Que uma mãe sem teto seria mais fácil de convencer a assinar qualquer papel. Mas ele havia cometido um erro ao colocar minhas malas na rua. Bem colocou a chave dentro das minhas mãos. Na manhã seguinte, voltei ao escritório de Dr. Henrique. Sei à noite, no pequeno quarto atrás da padaria, mas quase não dormi. A cada vez que fechava os olhos, batido via minha assinatura falsa no contrato de venda. Marcelo não havia apenas escondido dinheiro. Tentara usar meu nome para vender um patrimônio que Antônio havia deixado para me proteger. Sentei-me diante do advogado e coloquei a bolsa sobre o colo. O que precisamos fazer? Rick pareceu perceber que alguma coisa havia mudado em mim. No dia anterior, eu ainda falava como uma mãe tentando entender o filho. Aquela manhã, falava como uma mulher que precisava recuperar a própria vida. Primeiro, selaremos formalmente qualquer poder que Marcelo ainda alegue possuir. Explicou.
Depois notificaremos os inquilinos para que nenhum aluguel seja depositado na conta dele. O sente. Quero que façamos isso. Bem, solicitaremos uma prestação de contas completa dos últimos anos. Mesmo que isso traga problemas para ele, Rick apoiou as mãos sobre a mesa. Dona Lúcia, exigir a verdade não é criar um problema. É impedir que ele continue. Respirei fundo. Durante anos, eu havia acreditado que proteger Marcelo significava impedir qualquer consequência. Naquele momento, comecei a compreender que cada consequência evitada o havia ensinado a avançar um pouco mais. Primeiro pediu ajuda. Depois tomou decisões em meu nome. Por fim, tentou imitar minha assinatura. Faça tudo o que for necessário, respondi. Assinei os documentos para cancelar qualquer autorização. Henrique enviou notificações aos inquilinos das duas lojas. Bem comunicou ao cartório que nenhuma venda poderia acontecer sem minha presença, meus documentos originais e uma confirmação independente. Por último, pediu a investigação dos valores recebidos por Marcelo desde a morte de Antônio. Quando saí do escritório, minhas pernas tremiam. Não por arrependimento, por medo do que viria depois. Passei a vida inteira pedindo licença para não desagradar meu filho. Naquela manhã, primeira vez, agi sem pedir sua permissão. Marcelo recebeu a notificação no trabalho, ligou antes do meio-dia. Atendi na calçada, enquanto Celeste fechava a porta da padaria para o horário de almoço. A voz dele não estava agressiva, estava suave demais. Mãe, a gente precisa conversar. Estamos conversando. O advogado está exagerando. Ele não conhece nossa família. Conhecia seu pai. Esses imóveis sempre foram administrados por mim. Durante um ano depois disso, a procuração perdeu a validade. Houve um silêncio. Marcelo não esperava que eu soubesse. Quem colocou isso na sua cabeça? Os documentos. A senhora não entende dessas coisas. Entendo que, durante 3 anos, paguei o aluguel do seu apartamento enquanto você recebia os aluguéis das lojas do seu pai. Ellie respirou fundo. Eu usei o dinheiro pela família. Olhei pela janela da padaria. Lembrei-me das etiquetas na geladeira. Qual família, Marcelo? Aquela da prateleira onde meu nome não cabia. A Camila colocou aquilo para organizar. E você organizou minha vida da mesma maneira. Parte para vocês. Outra menor para Dona Lúcia. Não fale como se eu tivesse roubado. Então apresente as contas. A empresa estava passando por dificuldades. Você dizia que as lojas não existiam. Eu não queria preocupar a senhora. Escondeu uma renda que era minha para evitar que eu me preocupasse. Ele perdeu um pouco da calma. O dinheiro não era só seu. Pai deixou tudo para a família. O testamento diz outra coisa. Silêncio novamente. A senhora encontrou a caixa, disse ele. Não era uma pergunta. Encontrei. Quem deu a chave? Pensei em Júlia chorando dentro do carro. Isso não importa. Foi a Júlia? Coloque sua filha no meio disso. Foi você quem fez isso. Ele respondeu. Está destruindo a família por causa de papel. Fechei os olhos. Meses antes, aquela acusação teria sido suficiente para me fazer recuar. Eu teria pedido desculpas. Teria prometido interromper o advogado. Talvez até voltasse a pagar o aluguel. Mas agora eu conhecia a verdade. Não quero destruir você, Marcelo. Então mande esse advogado parar. Não. Sou seu único filho. Minha voz não subiu. Não precisei gritar. Durante anos, eu me destruí para salvar você. Vendi minha casa, entreguei minhas economias e adiei minha saúde. Mesmo assim, não foi suficiente. Eu devolvo o dinheiro. Primeiro diga quanto recebeu. Não tenho todos os números agora. O advogado encontrará. Ele ficou calado. Mãe, se a empresa quebrar, a culpa será sua. Olhei para Celeste. Ela permanecia perto do balcão, sem interferir. Mas sua presença me dava coragem. Sua empresa já estava quebrando enquanto eu pagava para esconder isso. A senhora não sabe o que está dizendo. Sei sim. Respirei fundo, antes de continuar.
Eu não quero destruir você. Mas não vou mais me destruir para salvar você, desliguei. Minhas mãos tremiam. Alguns segundos. Esperei que a culpa viesse. Ela apareceu, mas não mandava mais em mim. Naquela tarde, enquanto Celeste organizava as bandejas de pão, uma mulher entrou na padaria usando óculos escuros. Era Camila. Olhou ao redor para ter certeza de que Marcelo não estava ali. Preciso falar com a senhora sozinha, disse. Celeste apontou para uma mesa no fundo. Camila sentou-se diante de mim e retirou os óculos. Parecia cansada. Havia maquiagem suficiente para esconder o medo. O Marcelo sabe que você veio? Perguntei. Não. Então por que está aqui? Apertou as mãos sobre a mesa. Porque ele não contou tudo. Sobre as lojas, sobre o dinheiro. Meu coração acelerou. Ele disse que usou na empresa. Camila balançou a cabeça. Uma parte, talvez. E o restante? Ela olhou para a porta antes de responder. Dinheiro dos aluguéis também não está mais na empresa. Camila demorou alguns segundos para continuar. Ficava olhando para a porta da padaria, como se esperasse que Marcelo surgisse a qualquer momento. Ele começou com apostas esportivas, disse por fim. No início, eram valores pequenos. Apostas. Senti o estômago apertar. Ela assentiu. Dizia que conhecia os times, que era uma maneira rápida de recuperar o dinheiro perdido na empresa. Quando ganhava, apostava de novo. Quando perdia, colocava mais para tentar recuperar. E o dinheiro das lojas? Camila baixou os olhos. Foi entrando nisso também. A notícia doeu, mas não me surpreendeu. Tanto quanto deveria. Marcelo passara anos dizendo que estava perto de fechar um grande negócio. Talvez cada aposta fosse o próximo grande negócio. Cada perda. Uma urgência que eu deveria pagar. Você sabia que os aluguéis pertenciam a mim? Ele dizia que os imóveis seriam dele de qualquer forma. Enquanto eu ainda estava viva, ela começou a chorar. Acreditei no que ele contava. Prido disse que a senhora queria tomar o patrimônio da família e que ele só estava protegendo o que o pai havia deixado. Olhei para aquela mulher que, poucos dias antes, permanecera dentro do carro enquanto minhas malas eram achadas no estacionamento. E naquela noite, quando ele me expulsou, Camila enxugou o rosto. Eu disse que ele estava indo longe demais, mas ficou dentro do carro. Ela não tentou negar. Fiquei. Durante muito tempo, pensei que Camila fosse a causa de tudo. Era mais fácil culpar a nora do que aceitar quem meu filho havia escolhido ser. Mas, naquele momento, compreendi que os dois haviam participado daquela vida sustentada por mentiras, de formas diferentes. Henrique recebeu a informação no mesmo dia. Os extratos confirmaram vários pagamentos para plataformas de apostas, saques sem justificativa e transferências, feitas pouco depois da entrada dos aluguéis, sem o dinheiro das lojas e sem minha aposentadoria. A estrutura começou a cair rapidamente. Marcelo não conseguiu pagar o aluguel do apartamento. 2 meses depois, recebeu a ordem de despejo. A empresa fechou pouco tempo depois. Não porque eu tivesse me vingado. Ela já estava quebrada havia muito tempo. Previvia apenas porque Marcelo usava dinheiro que não lhe pertencia para adiar o fim. Dr. Henrique negociou a devolução de parte dos valores. Para evitar um processo mais grave, Marcelo vendeu o carro, entregou equipamentos da empresa e assinou um acordo de prestação de contas. Nem tudo seria recuperado. Algumas perdas não voltam. Mas os aluguéis das 2 lojas começaram a ser depositados corretamente em minha conta. Quando vi o primeiro valor, não senti riqueza, senti alívio. Paguei a cirurgia de catarata. Aluguei uma casa pequena perto da padaria de Celeste. Comprei uma cama, uma mesa simples e um armário onde ninguém chamaria minhas coisas de objetos de apoio. Também criei uma reserva para emergências. Júlia continuou recebendo minha ajuda, mas de forma direta. Eu pagava materiais escolares e cursos na própria instituição. Nunca mais entreguei dinheiro a Marcelo em nome dela.
Algumas semanas depois, meu filho apareceu na nova casa. Chegou a pé, estava sem terno, carro e sem aquela confiança que usava diante dos outros. Deixei que entrasse. Ele observou a sala ainda quase vazia. Então é aqui que a senhora mora agora? É minha casa. Marcelo riu sem humor. A senhora acabou com a minha vida. Frase não me feriu como antes. Não, meu filho. Eu só parei de pagar para que a mentira continuasse. Perdi a empresa. Ela já estava perdida. Fui despejado. Eu também fui. Pela sua mão, Ellie ficou em silêncio. Sentou-se na cadeira diante de mim e cobriu o rosto. Eu achei que conseguiria recuperar. Quanto mais perdia, mais tirava. Estava desesperado. E eu não estava quando dormi atrás de uma padaria. Marcelo começou a chorar. Do choro ensaiado que usara na cozinha depois da morte de Antônio. Era um choro cansado, sem promessa pronta. Achava que a senhora nunca teria coragem de me deixar enfrentar as consequências. Olhei para ele. Eu também achava. Ele ergueu os olhos. A senhora ainda me considera seu filho? Meu coração apertou. Nada apagaria. O fato de que aquele homem era o menino que correu no quintal de minha antiga casa. Ser mãe não significava aceitar que ele continuasse usando meu amor contra mim. Você nunca deixou de ser meu filho. Marcelo pareceu respirar aliviado. Então completei. Mas eu deixei de ser a solução para todos os seus erros. Ele abaixou a cabeça. Eu ainda o amava. Mas pela primeira vez, aquele amor não abriu minha bolsa, não assinou um cheque e não prometeu impedir sua queda. Justiça não chegou como um castigo do céu. Chegou quando a verdade encontrou documentos, coragem e limites. Marcelo perdeu o conforto construído sobre a minha exploração. E eu recuperei algo que nenhuma escritura poderia medir. Direito de existir sem pagar para ser tratada como mãe. Eu não voltei a sustentar Marcelo. Também não fechei a porta para sempre. Disse que o ajudaria a procurar trabalho e tratamento para o vício em apostas, mas que não pagaria suas dívidas, não entregaria dinheiro e nunca mais permitiria que administrasse qualquer coisa em meu nome. No início, ele não aceitou. Ligava dizendo que precisava apenas de uma última ajuda. Sempre era a última parcela, último empréstimo, a última oportunidade de recuperar tudo. Eu respirava fundo e respondia: posso acompanhar você ao tratamento. Posso ajudar a procurar emprego. Dinheiro não. Algumas vezes, Marcelo desligava irritado. Em outras, ficava em silêncio. Foi difícil dizer não ao meu filho, ainda doía, mesmo depois de tudo. Mas aprendi que a culpa não era um sinal de que eu estava fazendo algo errado. Apenas o desconforto de abandonar um hábito que me destruiu durante anos. Com a indicação de Dr. Henrique, Marcelo começou a frequentar um grupo para pessoas com problemas relacionados a apostas. Demorou para admitir que precisava de ajuda. Primeiro dizia que tivera apenas uma fase ruim. Depois reconheceu que havia mentido para Camila. Por fim, admitiu que usara dinheiro dos imóveis, acreditando que recuperaria tudo antes que alguém descobrisse. O casamento deles não voltou ao que era. Camila levou Júlia para morar por algum tempo com a própria mãe. Não fiquei feliz com a separação, mas também não tentei resolver. A vida dos dois precisava parar de depender de mim. Alguns meses depois, Marcelo conseguiu trabalho como supervisor em um depósito de materiais de construção. O salário era bem menor do que o padrão que tentava manter. Precisou usar ônibus, levava comida de casa, aprendeu a contar cada gasto. Talvez, pela primeira vez, tenha compreendido quanto custava o dinheiro que eu entregava sem reclamar. Nossa reconciliação foi lenta. Havia semanas em que ele telefonava. Em outras, desaparecia por vergonha ou orgulho. Eu deixei de medir minha paz pelo comportamento dele. Durante muito tempo, acreditava que só poderia descansar quando Marcelo estivesse bem. Agora sabia que minha vida também precisava continuar enquanto ele aprendia a cuidar da própria. Fiz a cirurgia de catarata.
No dia em que retiraram o curativo, a primeira coisa que enxerguei com clareza foi o rosto de Celeste. Ela estava sentada ao lado da cama, segurando minha bolsa. Está me vendo? Sorri. Estou vendo até as rugas que você tenta esconder. Ela riu e começou a chorar. Depois da recuperação, mudei-me definitivamente para a pequena casa perto da padaria. Não era grande, tinha 2 quartos, cozinha iluminada e um quintal estreito, onde plantei manjericão, cebolinha e algumas flores. Escolhi cada móvel. Comprei cortinas simples. Coloquei o retrato restaurado de Antônio na parede da sala. Pela primeira vez em anos, abri a geladeira sem encontrar uma prateleira, separando quem era família de quem apenas pagava as contas. Júlia passou a visitar-me aos domingos. Camila permitia que ela viesse, desde que Marcelo não usasse os encontros para pedir dinheiro. Minha neta chegava com a mochila, tirava os sapatos perto da porta e corria para a cozinha. Fazíamos bolo de fubá, ouvíamos rádio, cuidávamos dos vasos no quintal. Certa tarde, enquanto misturava a massa, Júlia perguntou: Vó, a senhora ficou triste porque eu coloquei a chave na mala? Parei de mexer a colher. Por que eu ficaria triste? Porque o papai descobriu que fui eu. Ele brigou com você? Ela abaixou os olhos. Disse que eu traí a família. Sentei-me ao lado dela. Você não traiu ninguém. Mas ele perdeu as lojas. As lojas nunca foram dele. Júlia ficou em silêncio. Só não queria que ele escondesse a chave outra vez, disse. Abracei minha neta. Você fez algo muito corajoso. A chave salvou a senhora. Olhei para a pequena peça de metal, agora guardada numa moldura ao lado do retrato de Antônio. Não exatamente. Então o que salvou? Verdade que estava atrás da porta. Ela apoiou a cabeça em meu ombro. Eu tive medo. Coragem não é deixar de sentir medo. Fazer o que é certo mesmo quando ele está presente. Algumas semanas depois, Marcelo veio buscar. Júlia ficou parado no portão, sem coragem de entrar. Eu o convidei para tomar café. Ele aceitou. Sentou-se à mesa onde havia um bolo ainda quente. Durante alguns minutos, falamos apenas sobre o trabalho e a escola de Júlia. Antes de ir embora, ele olhou para a fotografia do pai. Acho que ele sabia quem eu podia me tornar. Seu pai sabia que todos nós podemos escolher caminhos ruins. Por isso escondeu os documentos. Não queria impedir você de errar. Queria impedir que seus erros acabassem comigo. Marcelo segurou a xícara com as 2 mãos. Senhora consegue me perdoar? Pensei antes de responder. Estou tentando. E algum dia vai confiar em mim outra vez? Talvez. Confiança não volta com pedido. Volta com tempo e atitudes. Ele assentiu, não prometeu mudar. Não fez discursos. Apenas levou a xícara até a pia antes de sair. Era pouco, mas, pela primeira vez, não pediu nada. Naquela noite, fiquei sozinha na sala, batido. O silêncio não parecia abandono. Era apenas muitos anos. Pensei que uma boa mãe fosse aquela que nunca dizia não. Hoje sei que o amor sem limites pode ensinar uma pessoa a não respeitar ninguém. Perdoar Marcelo não significava pagar suas dívidas. Amá-lo não significava entregar minhas chaves, meus documentos ou minha aposentadoria. A verdade não destruiu minha família. A verdade revelou o que precisava ser reconstruído. Meu filho trouxe minhas malas para a igreja, acreditando que estava me deixando sem nada. Naquela noite, pela primeira vez em muitos anos, tudo que era meu começou a voltar para minhas mãos. Minha saúde, minha casa, meu dinheiro, a minha voz, principalmente minha dignidade. Às vezes a justiça de Deus não chega devolvendo exatamente aquilo que perdemos. Chega nos dando coragem para nunca mais entregar aquilo que somos.